Olá, começa agora o programa Transição. É com muita alegria que contamos com a sua audiência. A partir de hoje, aqui em nosso programa, você vai entender os conflitos humanos dentro de uma visão espírita para um novo tempo. Temas como reencarnação, mediunidade, vida após a morte, entre outros diversos assuntos que são relativamente desconhecidos para muitos, serão retratados semanalmente de uma forma atual, moderna e de fácil entendimento para você que está nos assistindo e sempre teve curiosidade sobre o assunto. Com a colaboração de Djair Ribeiro, abordaremos hoje o tema mediunidade, que é a comunicação com os espíritos. Mas o que é ser médium? O que é mediunidade? Como você que está nos assistindo pode saber se é médium ou não? Para responder essas questões e muitas outras sobre a comunicação com os espíritos, contamos com a participação do orador, educador e médium Divaldo Franco, que é um dos mais respeitados médiuns da atualidade, tanto no Brasil como no exterior. Como orador, Divaldo Franco divulga a doutrina espírita há mais de 60 anos. Já realizou mais de 12.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 62 países. Fez 6 conferências na ONU, recebeu mais de 700 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Em 2005, recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo em Genebra, na Suíça. Como médium, se comunica com os espíritos desde criança. Já publicou mais de 200 livros através de 211 autores espirituais, com mais de 8 milhões de exemplares vendidos. Dessas obras, houve cerca de 80 versões para 16 idiomas. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais, foram doados em cartório à Mansão do Caminho e outras entidades filantrópicas. Como educador, fundou em 1952, na cidade de Salvador, Bahia, a Mansão do Caminho, que é um admirável complexo educacional que atende 3.200 crianças e jovens de família de baixa renda. Educou mais de 600 filhos, hoje emancipados e a maioria com família constituída. Mais de 35.000 crianças e jovens passaram até hoje pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Bem-vindo. Divaldo, o que é ser médium? Ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. Essa faculdade é muito conhecida na história da humanidade, desde épocas muito recuadas. E ela recebeu diferentes nomes, desde o profetismo até as modernas denominações paranormais. Portanto, a faculdade mediúnica é inerente a todas as criaturas humanas. Mas, Divaldo, quando você diz que ela é inerente a todas as criaturas humanas, como explicar, por exemplo, que há pessoas, assim como você, que têm a possibilidade de ver e interagir com os espíritos, e outras como eu, por exemplo, que não tenham essa possibilidade? Como é isso, se todos nós somos médiuns? Quando Charles Richer classificou o que era um sexto sentido, ele estabeleceu que alguns são mais bem dotados. E Allan Kardec, o nobre codificador do Espiritismo, asseverou que esses mais bem dotados são os médiuns ostensivos. Da mesma forma que na área da inteligência, determinadas pessoas são muito bem dotadas, enquanto outras, embora também tenham inteligência, não dispõem da mesma percepção nem capacidade de raciocínio. Então a mediunidade tem uma escala de apresentação muito variada, porque todos nós temos sonhos, temos intuições, temos determinadas premonições, que são manifestações mediúnicas. Entretanto, aquelas que são mais veementes,
portanto, as classificadas como sendo mediunidades objetivas, mediunidades subjetivas, as intelectuais e as materiais ou de efeitos físicos, são daqueles médiuns ostensivos na classificação da doutrina espírita. Agora, Divaldo, como um telespectador que está lá em casa nos assistindo, como ele pode saber se ele é ou não médium? Muito facilmente. Quando o indivíduo é portador de uma mediunidade abrangente, tem sonhos premonitórios, algumas sensações muito peculiares. Aquela sensação de que tem alguém ao seu lado. Muitas vezes é dotado de uma percepção intuitiva, em que os fatos chegam-lhe à mente mesmo antes de que aconteçam. Ocorrem-lhe sonhos muito peculiares. E nesses sonhos, mais tarde, ele tem a confirmação, demonstrando, portanto, uma paranormalidade, uma faculdade mediúnica. Divaldo, quando você diz que a pessoa tem essa sensibilidade, e ela, por exemplo, recorre a uma casa espírita, e ela normalmente recebe a orientação de desenvolver a sua mediunidade. Existe esse termo? É correto falar em desenvolver a mediunidade? Para os padrões da época, Allan Kardec usou o verbo desenvolver. Hoje nós diríamos genericamente educar. Como qualquer faculdade, a inteligência, a memória, as aptidões artísticas e culturais, necessitamos de as aprimorar, de procurar conhecer a sua fisiologia, o mecanismo através do qual se manifesta, para melhor conduzir esse fenômeno, porque não poucas vezes o fenômeno é um tanto perturbador. Quando a mediunidade surge, naturalmente abrem-se vários campos de comunicação. E como somos espíritos viandantes de muitas etapas através das reencarnações, trazemos em nosso cosmo interior adversários como espíritos simpáticos. E há uma polifonia de fenômenos, uma manifestação muito grande, tanto de audição como de percepção, o que cria um certo aturdimento. A casa espírita é o lugar ideal para orientar o indivíduo, a fim de que ele possa estudar-se, compreender o seu sistema nervoso, educar essas manifestações de natureza eminentemente nervosa e abrir espaço às comunicações mediúnicas. Divaldo, você vê espíritos como vê uma pessoa encarnada. Uma pessoa que está lá em casa e que vê um espírito com um colega ou com uma pessoa da família, ela deve revelar isso ou não? Quando se tratam de comunicações ainda iniciantes, vale a pena manter o pudor, manter a discrição, até educar a mediunidade de tal forma que as informações possam estar canalizadas com segurança. Quando nós procuramos informar demasiadamente, passamos ao estado de frivolidade. E aquilo que é uma faculdade muito séria passa a ser apresentada como sendo uma questão secundária de divertimentos. A mediunidade, disse Allan Kardec, é coisa séria e deve ser praticada santamente, cristamente. Por isso que o Espiritismo, sendo uma ciência, orienta de maneira ética e digna o comportamento não apenas do médium, mas de todas as criaturas na busca da sua plenitude. Alguns anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns, num total de 5 obras. Seguramente, o Livro dos Médiuns é a obra mais completa sobre a mediunidade, sendo encarada realmente quase como um tratado sobre a mediunidade. Isso significa dizer que somente os espíritas são médiuns? Não, de forma alguma. A mediunidade é inerente à criatura humana. Em todas as épocas, nós defrontamos médiuns. Quando lemos, por exemplo, a obra O Vedanta, que é a Bíblia dos indianos, vamos encontrar momentos grandiosos de revelação mediúnica. O livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos dos egípcios, a Bíblia. Ali estão fenômenos mediúnicos os mais variados. E aqueles indivíduos que eram instrumentos, por isso mesmo, são médiuns.